6 de janeiro, dia dos Reis Magos, ou Natal dos Gentios. Feliz Natal. Até o ano de 349, em muitos lugares no mundo se celebrava o Natal não em um dia comum como é hoje. Cada país ou muitos países celebravam em dias diferentes. Temos a informação de que no ano 336, lá com Constantino, já se celebrou o Natal no dia 25 de dezembro, mas o mundo todo passou a celebrar o Natal no dia 25 de dezembro a partir do ano de 350. É isso mesmo. Dia 6 de janeiro, em muitos lugares, era Natal. Aliás, dia 6 de janeiro ele é conhecido como o Dia dos Reis Magos, o Natal dos Gentios. Hoje é dia em que as pessoas desmontam os pinheiros, tiram os enfeites natalinos das suas casas. Dia 6 de janeiro. Dentro do calendário da igreja é o dia que começa a Epifania. E é interessante nós pensarmos um pouquinho sobre isso, sobre esse Natal dos Gentios ou o Dia dos Reis Magos, fundamentados na palavra de Deus, de maneira especial no texto de Mateus capítulo 2. Diz ali assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. É interessante essa informação. Em dias em que governava o rei Herodes. Até parece ser uma coisa sem importância. Mas, se a palavra de Deus é escrita ou foi escrita pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que conduziu homens para escrever as páginas das Escrituras Sagradas, essa informação, ela é sim uma informação importante e fundamental para todos nós. Esse homem, Herodes, ele governou cerca de 33 anos em Israel. Um homem cruel, sanguinário. Um homem que, assim como muitos de nossos dias, amava demasiadamente o poder. E pelo poder, esse homem Herodes, ele foi capaz de assassinar seus 3 filhos, Aristóbulo, Alexandre e Antípatro. Ele também assassinou a sua esposa, Mariana, o seu cunhado Aristóbulo e outros parentes. Quer dizer, se alguém pudesse colocar em xeque o seu trono, possivelmente essa pessoa seria morta. A respeito de Herodes, o imperador Augusto, ele disse que era melhor ser um dos porcos de Herodes do que um dos seus próprios filhos. Esse homem, aí é interessante o texto, né? Então, esse homem cruel, sanguinário, diz ali, eis que, aqui transmite uma questão de surpresa. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis, surpresa, vieram os magos do Oriente e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Espera aí, alguém é rei dos judeus? Herodes, claro, no primeiro momento ficou alarmado com aquilo. Como era possível ter nascido um rei dos judeus? Afinal, todos aqueles que poderiam assentar-se ao trono foram eliminados. Por isso o texto diz que ele ficou preocupado, ele ficou alarmado. Perder o trono, bem, isso não fazia parte dos planos de Herodes. Diz o evangelista que o povo de Jerusalém também ficou preocupado, também ficou alarmado. No fim de contas, eles sabiam, mais um banho de sangue iria ocorrer. Jerusalém enfrentaria mais uma tragédia. E essa tragédia que Jerusalém enfrentaria se devia à ganância, ao desejo de poder desenfreado de Herodes. E Herodes, então, de maneira muito estratégica, ele quer saber o local desse possível nascimento. Por isso nós lemos ali no texto assim, porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Interessante, né? Herodes, ele quer saber aonde ele nasceu. Ele já tinha um plano
sanguinário, cruel, reúne a liderança eclesiástica. E sabendo do local, ele agora, pelos magos, deseja saber mais ou menos a idade desse suposto rei. E é isso que está ali no versículo 7, quando ele recebe a informação de que esse rei dos judeus e que Jesus nasceu em Belém da Judéia, ele então diz: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E daí, enviando-os a Belém, disse-lhes: olha, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Claro que o desejo de Herodes foi outro, porque diz lá no versículo 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então Herodes descobriu, bem, ele nasceu em Belém. Bem, ele tem possivelmente até 2 anos de idade. Informações que esse homem sanguinário e cruel precisava para pôr a cabo o seu plano. E o plano é eliminar todo aquele que poderia colocar em xeque o seu trono. Sábios que vieram possivelmente da Babilônia, cheios de alegria, desejosos em prestar homenagem ao rei nascido, eles saem do palácio de certa forma frustrados. Eles saem do palácio preocupados, angustiados. Como pode? Nós viemos lá do nosso país buscar aquele que nasceu, o rei dos judeus, e esse povo não está nem aí para ele. Esse povo sabia, não era um povo ignorante. Afinal, quando Herodes convocou, eles disseram: olha, ele vai nascer em Belém da Judéia. Aliás, se eles tivessem também, com certeza eles sabiam lá da profecia de Isaías, capítulo 61, se não me falha a memória, diz assim que sábios ou homens viriam de Sabá, levaria ouro e também incenso para o nascido. Como pode esse povo não ter se alegrado junto com os magos e terem convidado? Vamos até Jesus. Mas não, isso não ocorreu. E claro que isso causou frustração, isso causou angústia naqueles sábios. Por quê? Porque olha só como segue o texto. O texto diz assim: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram lá no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles se alegraram novamente, porque a estrela não os abandonou. Eles não foram deixados de lado, mas eles foram conduzidos pela estrela, como uma setinha. Aqui, ó. Aqui está aquele que vocês estão procurando. É preciso observar também que aqueles sábios, eles não buscavam o rei Jesus. Porque se assim fossem, eles teriam ido direto a Belém, conforme dizem as Escrituras. Eles apenas buscavam um rei humano. Os sábios, eles eram religiosos de um grupo de astrônomos e astrólogos referenciados lá na Babilônia. Eles estudavam as estrelas, os planetas e interpretavam seus eventos cósmicos. E agora eles buscam um rei. Mas eles se deparam com a triste realidade, a realidade de que em Jerusalém só há um rei, e esse rei tem o nome de Herodes, e que ninguém irá sentar-se ao trono enquanto ele viver. Mas como o costume desses sábios, dos babilônios, dos astrônomos, era viajar à noite, ao deixar Jerusalém rumo a Belém, uma viagem de 8 quilômetros, viram a estrela novamente. E cheios de alegria e felicidade, encontraram Jesus. Querido amigo, querida amiga, quais será que foram as perguntas desses homens ao verem a estrela que parecia que eles foram enganados? Não, essa estrela não deve ser nada, vamos embora. A estrela os levou até Jesus, Rei dos Reis. Ali, naquela casa, Jesus já não mais na manjedoura, Jesus já com talvez 1 ano e meio, quem sabe 2 anos, né? Mas aí, em torno disso, ali eles descobriram que tipo de rei era Jesus, porque com certeza Maria
José lhe contaram tudo aquilo que ouviram a respeito do anjo quando anunciou o nascimento de Jesus. Ao dormirem, os sábios receberam uma revelação do próprio Deus, de que eles não retornassem com informações para o sanguinário Herodes, mas que voltassem para suas casas. Nesse sonho, Deus quebra a barreira do paganismo e do judaísmo e estabelece contato com os gentios, com os pagãos, e eles voltaram para a sua terra por outro caminho. É assim que termina esse relato bíblico sobre a estrela que conduziu o mundo pagão até Jesus. A estrela conduziu o mundo pagão até Jesus. Os magos, sim, eles buscavam um rei humano. Onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Quando Jesus foi crucificado, os romanos também entenderam Jesus como um rei humano. Tanto que em cima, lá na cruz, foi escrito: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Querido amigo, querida amiga, quem é Jesus? Pergunte isso para os seus amigos, para os seus parentes. Pergunte isso para as pessoas próximas a você. Acredite, você ficará surpreso com a resposta. Para muitos, Jesus é apenas um psicólogo, um líder, um espírito evoluído. E quanto mais esse Jesus psicólogo, esse Jesus líder, esse Jesus espírito evoluído for apresentado para as pessoas, mais longe de Cristo as pessoas irão ficar. Muitos, assim como aqueles sábios, estão buscando um Jesus talvez num lugar equivocado. E dessa forma, muitas pessoas têm se decepcionado, têm ficado frustradas. O fato é, nós que conhecemos a Cristo, somos uma estrela guia. Estrela que conduzem pessoas até Jesus. Mesmo que muitos tenham já se frustrado, se decepcionado em não encontrarem aquele Jesus que elas estão buscando, talvez aquele Jesus psicólogo, aquele Jesus líder, aquele Jesus espírito evoluído, mas essas pessoas precisam da estrela para que de fato e de verdade as conduzam até Jesus. Quem é Jesus? Aí nós temos também o que muitos celebram no dia de hoje, o batismo de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que também celebram junto com a Epifania também o batismo de Jesus. E o texto do batismo de Jesus, ele é um texto fantástico. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quem é Jesus? Jesus é o Filho amado de Deus. Entre todos os filhos, é o Filho por excelência. E nesse Jesus, a obra de Deus se realiza. E a obra de Deus se realiza para você. A obra de Deus se realiza em Jesus por e para mim. Jesus é Senhor e Salvador. Ele veio para redimir o pecador. Querido amigo, querida amiga, nós somos estrelas. Estrelas que conduzem pessoas até Jesus. Sem a estrela, os magos não teriam chegado a Jesus. É necessário estrelas guias ainda hoje. Pessoas, estrelas que conhecem a Cristo, que conduzem pessoas até Jesus. E a estrela guia, palavra, também sacramentos, são estrelas que Deus nos deixou para nos mostrar de fato e de verdade quem é Jesus. E Jesus é aquele de quem você, pecador, tanto precisa. Jesus é aquele de quem eu, pecador, tanto precisa. Esse Jesus é Senhor e Salvador. É aquele que veio novamente abrir o céu para que homem e Deus tenham o relacionamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a estrela guie, continue guiando o mundo pagão até Jesus. Fiquem com Cristo, um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.